Você sabe diferenciar um cartomante mal intencionado? Fica comigo que eu vou falar um pouquinho sobre isso e algumas coisinhas a mais depois da vinheta. Certo, meus amigos, para quem não me conhece, meu nome é Lucas Batalha, trabalho com tarô, astrologia e espiritualidade. Venho trazer esse assunto que é um pouquinho polêmico para muita gente, porque eu sei que tem muita gente que não quer que eu fale sobre isso, e não é só eu, é um monte de gente que trabalha nessa área. Por quê? Porque infelizmente é o ganha-pão de muita gente que é bem mal intencionado, e infelizmente acabam pegando pessoas que estão no momento de fragilidade. Por isso que eu estou aqui hoje, para falar um pouquinho sobre esse tipo de situação. Eu venho trazer para vocês 3 dicas que podem te ajudar a escolher um oraculista, um cartomante ou alguém que trabalhe no meio da espiritualidade, que pode te ajudar nessa sua caminhada de autoconhecimento e nas suas questões pessoais. Lembrando que eu não sou o dono da verdade. O que eu venho trazer para vocês é baseado nas pessoas que eu já vi nesse meio, nesse caminho, e que infelizmente utilizam de maneira errada essas ferramentas, que é o baralho cigano, o tarô e tudo mais. Esse incenso tá tirando meu ar aqui, peraí. Vamos lá então. Quando eu comecei a fazer atendimentos, eu vi que existem pessoas que utilizam da fragilidade daqueles que estão passando por algum problema, alguma necessidade, justamente... Peraí que esse incenso tá acabando tirando toda a minha concentração aqui, peraí. Acho que não ajudou muito não. Vai ficar legalzinho, né? Um efeitozinho, enfim. Quando eu comecei essa jornada de aprender oráculos, baralho cigano, tarô, runas, eu encontrei muitas pessoas que utilizam os momentos de fragilidade para tentar adquirir ganhos financeiros. Infelizmente tem muita gente assim. Você sabe, você já ouviu falar, e muitas dessas pessoas acabam prejudicando quem está realmente querendo encontrar um caminho melhor. Então o que acontece? Eu vou passar aqui para vocês 3 dicas que podem te ajudar a encontrar um bom oraculista, um bom cartomante, alguém que jogue de verdade e que não vai querer usar do seu momento de fragilidade para ganhar em cima disso. Então, sem mais delongas, vamos lá. Dica número 1. A comunicação que ele vai ter com você. Muitas pessoas, muitos oraculistas, eles vão estar abertos para ouvir os seus problemas e ouvir as suas situações. Então converse com as pessoas, converse com elas. Você quer conhecer mais sobre o trabalho da pessoa? Busque conversar com ela para saber o que ela pode te passar. Explique a sua situação. Uma dica é o seguinte: quando você estiver conversando com a pessoa e você sentir que essa pessoa está mais interessada em falar o valor dela do que de fato ouvir os seus problemas, ver como pode te ajudar, talvez essa pessoa seja um pouco mal intencionada. Por que eu estou falando isso? Nós cobramos e nós temos um valor, sim, precisamos disso, trabalhamos com isso. Então a gente vai precisar entender o que você está passando, entender um pouquinho da sua situação. Baseado nisso, a gente vai conseguir captar melhor as informações que você tem e saber se a gente pode te ajudar com o nosso oráculo. Isso é importante deixar claro. Nem todas as questões a gente vai conseguir responder. E cabe ao oraculista ser sincero e franco com você e falar: olha, esse tipo de situação não é com um oráculo, é com a religião, umbanda, candomblé, quimbanda, o que for. Vai ser melhor você trabalhar dentro do kardecismo, dentro da própria umbanda, como eu falei. Então é interessante você conversar e ver a honestidade da pessoa. Se ela pode te ajudar, ela vai falar. Então ela não vai ter problema nenhum em ouvir o seu problema, ouvir as suas questões, para poder fazer esse jogo com você. Então converse. Se a pessoa não estiver interessada em ouvir as suas questões antes, quer dizer que talvez ela seja um pouco mal intencionada. É claro que existem pessoas que estão na correria do dia a dia, como a gente fala, né? E acabam que falam de uma maneira mais rápida, às vezes mais direta. Tudo bem, mas se ela simplesmente falar que resolve todos os seus problemas e que você precisa fazer urgente aquela consulta, desconfie um pouquinho.
Preste atenção se ela ouve mais os seus problemas ou se ela fala mais do valor da consulta e com a necessidade de fazer essa consulta o mais rápido possível. Então fica aí a primeira dica que pode te ajudar bastante. Dica número 2. O histórico dessa pessoa. Não tem problema você ir pesquisar sobre ela. E também não tem problema nenhum você conversar com várias pessoas antes de fazer a sua consulta. Pesquise um pouquinho sobre ela, pesquise sobre como é que é o trabalho dela, como ela faz a consulta, como é que funciona a consulta, quanto tempo, se você pode fazer as perguntas ou se simplesmente ela vai abrir o jogo e falar e você não vai ter chances de fazer as perguntas, porque isso tudo influencia para você ter uma boa experiência numa consulta. Não é só o oraculista que fala, é você também. É por isso que é dito que é uma terapia. Não é uma terapia tradicional, que é super recomendada. É uma terapia complementar. Então você também tem que falar. Dê uma olhadinha nas redes sociais da pessoa, veja as pessoas que já se consultaram com ela, veja o que você pode ouvir dessas pessoas, se ela tem uma comunicação legal e tudo mais. Então o histórico dela, até o que ela escreve nas redes sociais, pode dizer muito sobre o tipo de consulta que você vai ter. Às vezes, se você conversando com outras pessoas que já se consultaram com ela, você vai ter uma noção muito melhor se essa pessoa vai te responder o que você precisa, se ela realmente quer te ajudar ou se ela simplesmente está interessada no seu dinheiro. Dica número 3. Essa dica ela é um pouco complicada e eu vou explicar o porquê. Existe uma estratégia no mundo dos marmoteiros, como a gente chama, que é o seguinte: o valor da consulta é de graça. E aí é que vai te pegar. Às vezes, de graça, custa muito mais. Por quê? Vamos dizer que você vai fazer uma consulta com uma pessoa dessa que oferece a consulta de graça. Consulta de graça, você senta, faz a consulta e a pessoa vai te desesperar. Ou seja, ela vai falar que fizeram uma macumba pra você, que você vai morrer daqui uma semana, te desespera. Ou que o seu relacionamento vai acabar porque fizeram alguma coisa, que você está correndo risco de vida, que o seu relacionamento vai acabar. Eles vão pegar justamente as situações de fragilidade que você está passando no momento e vai falar que você precisa fazer alguma coisa a mais. Então uma consulta que custaria 50, 100 reais pode se tornar um trabalho de 500, 600, 2.000 reais. E isso tem demais. Tem muita gente que fala aí, olha, consulta é só levar um maço de vela, só isso. É quando você chega lá, a pessoa fala tanta coisa que te deixa tão angustiado, pegando a sua fragilidade daquele momento, pegando a tua situação de desespero e vai acabar falando que você precisa fazer um trabalho, que você precisa fazer tal coisa na mão dela. E isso te desespera tanto que vai fazer com que você faça um trabalho, faça alguma coisa nesse sentido e vai te custar muito mais caro do que se fosse só uma consulta. Existem muitos clientes que chegam para mim falando, Lucas, eu gastei não sei quanto porque falaram que eu estava passando por isso, por aquilo e aquilo outro, porque eu queria uma ajuda na vida amorosa. E às vezes é simplesmente uma questão pessoal da pessoa, é simplesmente uma coisa dela, uma coisa que uma conversa poderia ajudar. Mas essas pessoas mal intencionadas vão usar desses artifícios justamente para pegar a sua fragilidade e fazer com que você gaste um dinheirão em cima de uma coisa que não é necessária. Uma coisa que é comum é quando você está começando a trabalhar com oráculos, você fazer algumas consultas de graça sim. Mas a pessoa já tem um histórico de não sei quantos anos, já é feita nisso, naquilo, e mesmo assim te oferece uma consulta de graça, pode ser um golpe. Você pode cair nesse golpe e você vai cair e ela vai saber manipular você e vai mexer com o seu psicológico. Então, bastante cuidado. Se a pessoa está começando, é normal não cobrar. Então, um amigo, um conhecido seu que está começando a trabalhar com isso, é legal você dar até a chance para a pessoa para fazer esse tipo de jogo. Mas toma cuidado com essas pessoas que já se dizem feitas há não sei quantos anos e mesmo assim não cobram nada. Assim como na política, assim como em qualquer profissão existem pessoas mal intencionadas, no mundo da espiritualidade também tem essas pessoas. Sabendo disso, então, fica aí as minhas 3 dicas para vocês não caírem nas mãos de
profissionais dessa área que são mal intencionados. Eu nem vou falar profissionais, né? Porque na verdade não são nada profissionais. Então, toma cuidado com esse tipo de pessoas para que elas não estraguem a sua experiência e não acabem sujando o nome dos outros oraculistas que estão fazendo esse trabalho de maneira séria. E essa é a mensagem que eu tenho para vocês hoje. Se vocês gostaram, curte, comenta, aciona o sininho, compartilha com algum amigo seu que pode estar interessado em saber um pouquinho mais sobre isso e como escolher um cartomante, um oraculista para tirar as dúvidas dela. Que assim seja e assim se faça. Até a próxima.